Que todo piá é curioso e faz coisas inconsequentes, isso a gente já sabe. E a história que eu vou contar deste rapaz chamado Toninho vai além da curiosidade e da insanidade de onde um ser humano pode chegar. Bora pro relato? Tudo aconteceu nos anos 70, quando o pai de Cícero, chamado Augusto, tinha um primo de segundo grau chamado Toninho. Toninho era um rapazinho bem magrinho, muito esperto e corajoso, que nesta época tinha por volta de seus 12 anos de idade. Teve um dia que Toninho foi com seu pai visitar um parente que morava em uma fazenda numa região próxima. E quando seu pai estava conversando com um dos seus parentes, Toninho aproveitou e foi brincar perto de um casarão abandonado que tinha nas terras desta fazenda. Foi então que ele escutou uns gemidos, como se fosse alguém que estava passando mal. E como todo o garoto curioso, ele foi verificar do que se tratava. E chegando naquele cômodo cheio de entulhos e objetos velhos, ele viu uma senhora já de idade bem avançada, sentada no chão com alguns objetos ao redor. Era bonecas de pano, velas pretas, penas de aves e muitas coisas estranhas. Aquela velha senhora, vendo o Toninho, o chamou para perto dela e disse que queria dar um presente para ele, junto com uma bênção. E Toninho se aproximou daquela velha senhora, e ela lentamente estendeu a sua mão, tremendo, e deu para ele um livro bastante velho, com capa de couro. O mais curioso é que o couro que cobria a capa daquele livro não parecia ser de nenhum animal comum, como boi, bode ou cavalo. E depois de entregar aquele livro para o Toninho, ela pediu que ele chegasse bem pertinho dela, que ela iria lhe dar a sua suposta bênção. Aquela senhora abriu seus lábios e disse as seguintes palavras, segurando a sua mão: "Um dia, meu garoto, você será o meu cachorrinho. Mas até lá, você vai ler e nunca, jamais mostrar este livro para ninguém." Toninho ficou meio desconfiado no começo, mas acabou fazendo o acordo com aquela senhora, pois a mesma dizia que ele teria muita sabedoria e que não iria morrer nem de bala e nem de faca. E firmado aquele pacto, aquela senhora deu uma risada muito cabulosa. E depois disso, esta senhora sumiu da frente do Toninho. E no ar ficou um forte cheiro de enxofre. E o tempo foi passando, e Toninho ele já era adulto e já tinha lido todo aquele livro de ponta a ponta. E ele já tinha praticado os rituais sinistros daquele maldito livro. Os tios de Cícero e os seus avós tinham medo daquele rapaz. E alguns mais velhos daquela época, só de olhar para ele, sabiam que ele não era mais uma pessoa comum. Eles sentiam que Toninho tinha algo muito sinistro com o capiroto. E todo mês Toninho sumia do nada e passava um mês desaparecido. E voltava para casa todo esfarrapado, com uma barba grande e muito sujo. Teve um dia que Toninho bebeu demais na bodega do senhor Elias. E ele falou para os seus conhecidos que desde os seus 13 anos de idade, que todos os meses ele tinha que sair de casa e se espojar no chão de alguma encruzilhada. Ele deitava e rolava. E depois ele acordava bem longe do local que ele tinha se espojado. Toninho também revelou que ele tinha que correr 7 cemitérios, 7 encruzilhadas e 7 igrejas. Um padre da região chamado Padre Amaro, certa vez passou benzendo as casas do povoado. Mas quando chegou na frente da casa de onde Toninho morava, o padre suava frio e as pernas tremiam feito vara verde.
e dizia que naquela casa morava o próprio demônio em forma de gente, e que Toninho realmente não era mais um homem comum. Toninho trabalhava na roça, na parte do dia, e de noite ele sumia, e isso só foi aumentando. Já não era mais uns dias por mês, eram todos os dias da semana. E além disso, ele se transformava em um sinistro lobisomem. Quando escurecia no povoado, às vezes dava para ouvir os seus gritos escandalosos. Ele mandava as pessoas se trancarem em casa e guardar os seus bichos dentro das suas casas. Toninho, ele gostava de fazer desafios quando ia beber na bodega do seu Elias. E ele mandava as pessoas atirarem na sua mão e no seu pé, e às vezes até no seu próprio peito. E quando os seus desafiantes eram humilhados por ele e atiravam, as armas elas não disparavam. Faca ele quebrava a ponta na barriga, e fogo ele andava por cima e até engolia as brasas e as bitucas de cigarro. E com o tempo ele começou a perder a sanidade, pois ele tinha começado a quebrar a promessa de que não era para contar nada dos seus segredos para ninguém. Certa vez Toninho apareceu no povoado, todo sujo e cortado de arame farpado. E muitos porcos da região tinham sido mortos por algum tipo de bicho que muitos já sabiam quem era. Tinha uma senhora muito conhecida na região, chamada de Dona Morena a Parteira, e Justino foi até ela a fim de conseguir alguma informação de como parar aquele lobisomem. Dona Morena falou para o Justino que quando fosse de dia e que Toninho estivesse trabalhando na roça, que alguém muito corajoso era para ir até a casa de Toninho e procurar por um livro preto com capa de couro. E também disse que de forma alguma era para colocar as mãos limpas nele, sem alguma proteção. Justino e alguns homens fizeram aquilo que a Dona Morena tinha falado. E quando entraram na casa de Toninho, aquele cheiro era insuportável. A casa estava cheia de rabiscos, com imagens de tridentes, signos estranhos no chão e nas paredes, e gatos mortos debaixo da cama. Eles acharam o livro e levaram rápido para a Dona Morena, antes que Toninho aparecesse. Ela tentou queimar aquele livro, mas ele não pegava fogo de jeito nenhum. Então ela fez uma oração e amarrou aquele livro com um cordão benzido. E depois disso, ela conseguiu queimar aquele maldito livro. E Toninho, naquele momento, jogou a enxada no chão e começou a berrar em desespero. E ele dizia que ia morrer. E nesta noite, ninguém conseguiu dormir direito, pois Toninho batia nas portas das casas e uivava. Dona Morena preparou uma garrafa de cachaça junto com ervas do mato e outras coisas para ele beber. E que se ele tomasse aquele preparo, ele ia ter um sono muito profundo e iria perder a guarda do diabo. E esse seria o melhor momento para tirar a vida de Toninho. Quando ele bebeu daquela garrafa, ele dormiu com um sono muito pesado e os homens tentaram matá-lo na base da bala e da facada, mas eles não conseguiram. Então eles amarraram Toninho com umas cordas. E eles colocaram Toninho em cima do trilho do trem para que o trem desse cabo de Toninho. Toninho acordou e viu o trem se aproximando. Ele se arrastou e o trem passou por cima das suas duas pernas. E quando ele ficou amputado, vários cães da região apareceram e lambiam os tocos da perna dele. Um tempo depois, Justino faleceu em um acidente de carro. A empresa do trem faliu e a Dona Morena acabou falecendo de um tipo de câncer. Já o temido Toninho nunca mais virou bicho, pois aquela maldição já tinha sido quebrada. Ele faleceu no começo dos anos 2000, pedindo esmolas e com loucuras na sua vida depressiva.